Carboidrato é vilão? Não, não é vilão. Porém, o carboidrato simples, ele é uma ferramenta que estimula muito a liberação de insulina, tá? E o que que a insulina faz? Então, eu já expliquei mais ou menos onde ela é produzida, o que que é o estímulo para a liberação dela. E a insulina vai fazer o quê? Ela vai pegar a glicose, que está no meu sangue, independente se ela veio do açúcar, independente se ela veio dos carboidratos, e vai jogar esse conteúdo dentro das células para que a célula faça a função com esse substrato, com esse combustível. E uma característica muito grande da insulina é o anabolismo. E aí eu vou explicar para vocês o que é o anabolismo. O anabolismo, eu vou tentar explicar de forma bem simples. É o quê? É uma característica, é uma função que eu pego estruturas simples e transformo numa estrutura complexa. Por exemplo, eu pego os elos de uma corrente e transformo esses elos de uma corrente separados numa corrente inteira. Então eu pego algo simples e transformo em algo complexo. Então eu vou voltar para aquele exemplo da parede do tijolo para vocês. Se eu dei para o meu corpo tijolo, na verdade vários tijolos, e o que que a insulina vai fazer? A insulina vai anabolizar, vai pegar aminoácidos separados e transformar em uma coisa complexa que seria a parede, que é meu grupamento muscular, que é o que eu quero. Porém, se eu me alimentar de forma inadequada, com muito açúcar, com muito carboidrato simples, com muito chocolate, por exemplo, o que que vai acontecer? Eu também vou anabolizar. Eu também vou pegar estrutura simples, que é a glicose, e transformá-la numa estrutura mais complexa, que é o que? A gordura. Excesso de gordura vai se acumular e aí a gente tem a repercussão física, que é o acúmulo de gordura no corpo. Certo? Bom, mas como eu falei que um dos conceitos para eu perder gordura é evitar pico de insulina, agora vem a pergunta: como eu faço para evitar os picos de insulina? Entra um terceiro conceito aqui para vocês que chama-se índice glicêmico. Índice glicêmico nada mais é que a capacidade que o alimento tem de me elevar os níveis de glicose e, com isso, elevar os níveis de insulina. Então, resumindo na prática, um alimento com alto índice glicêmico é um alimento que ele tem uma capacidade muito alta de elevar minha glicose no sangue, com isso elevar minha insulina. Elevando minha insulina, eu vou ter anabolismo. Se eu estiver dando muita glicose, eu vou ter gordura. Como é que eu faço isso na prática? Na prática, eu tenho que diminuir o índice glicêmico. Eu tenho que me alimentar com fontes de baixo índice glicêmico. Quais são essas fontes? Existem várias fontes, tá? Dentro, por exemplo, dos vegetais, a gente tem aqueles com alto e com baixo índice glicêmico. E como é que você vai saber disso? Entra na internet, tem várias tabelinhas falando alimentos de alto, alimentos de médio e alimentos de baixo índice glicêmico. Ou você vai procurar um profissional especializado nessa área para te ajudar dentro dessa escolha alimentar, certo? E como eu tinha falado para vocês que eu ia fazer uma coisa prática que vocês pudessem, ao mais rápido possível, aplicar na vida de vocês, seguem aqui algumas dicas práticas. Então, resumindo e aqui contextualizando e resumindo a aula, a apresentação, composição corporal se divide em duas partes: ganho de massa muscular e perda de gordura, e cada uma delas se divide em duas partes. Ganho de massa muscular, aporte proteico adequado e atividade física. Perda de gordura, déficit calórico leve e constante e evitar picos de insulina. Então vamos lá, atividade física. Qual atividade física? Qualquer uma? Não. O ideal para composição corporal e para ganho de massa muscular é o exercício físico resistido. O que significa isso? Atividade física contra um peso, seja ele um peso de academia, um halter, seja ele um peso corporal, mas você precisa fazer força contra algum peso, certo? Uma outra coisa, esse exercício tem que ser intenso, lembrando que o que é intenso para mim pode não ser para você e vice-versa, então tem que ser intenso para você. Como é que eu faço isso na prática? Quando você sai da academia exausto. O ideal é que você saia da academia cansado, exausto e que você tenha aquela leve dorzinha muscular durante o dia, não que vai te atrapalhar a atividade física, nem que vai ser uma lesão muscular, mas que você sinta que você fez exercício aí nas próximas 12, 24, 36 horas, certo? E no mínimo 3 vezes por semana. Então, se você não tiver energia para fazer muita coisa ou muitas atividades físicas, escolha na fase inicial o exercício resistido, principalmente aquele se você passou dos 40 anos, certo? Aporte proteico. Sempre utilize o máximo possível de alimentação natural, seja ela de fonte proteica animal ou vegetal, tá?
Lembrando que as fontes animais, elas são mais biodisponíveis. Quer dizer, pelo mesmo volume de alimento que você come, se for fonte animal, você consegue ter um aporte proteico mais completo. E um segundo ponto, muitas das vezes a gente não conseguiria, somente com alimentação, principalmente numa vida corrida, ter o aporte proteico adequado. Então, às vezes, a gente pode abrir mão de alguns suplementos proteicos, e aqui eu citei alguns, whey, colágeno, proteína vegana e etc. Certo? Falar um pouquinho de déficit calórico na prática, como eu faço para cortar essas calorias, né? Primeira, tem que ser leve, tem que ser constante e tem que ser para o resto da vida. Quanto menos caloria, maior a longevidade, maior a saúde e maior a chance de melhor composição corporal, certo? Lembrando-se que toda dieta que restringe demais carboidrato, toda dieta que restringe demais caloria, vai faltar energia para a gente fazer o quê? Atividade física, que é um dos pilares do ganho de melhora de composição corporal. Certo? Você não precisa excluir os carboidratos. O ideal é que você escolha os melhores carboidratos, que são os complexos, distribuídos de uma forma adequada e numa quantidade adequada durante o dia. Como eu faço para evitar os picos de insulina? Então, evitar os picos de insulina é evitar alimentos que se transformem em glicose muito rápido no nosso sangue. Por exemplo, carboidratos simples, açúcar, comida muito processada, principalmente as comidas à base de farinha. Então, farinha é uma coisa que vai se transformar em glicose muito rápido no nosso sangue, pico de insulina, anabolismo, a gente já falou sobre isso. Sempre escolha os alimentos de baixo índice glicêmico, mesmo que para isso você tenha que ir para a internet, você tem que baixar, você tem que imprimir isso, ficar com isso na sua mão ou procurar algum nutricionista ou algum profissional de saúde, certo? Bom, ainda dentro de evitar os picos de insulina, eu sempre vou evitar os picos de insulina? Não, eu quero citar para vocês aqui uma exceção, esse guarda-chuva vermelho no meio de todos esses guarda-chuvas pretos que eu falei. Só relembrando, a insulina ela me traz anabolismo, certo? Então tem um momento do dia que pode ser interessante eu forçar um pico de insulina. Para quê? Para eu forçar um anabolismo naquele momento. E é o quê? Logo após o treino, tá? Logo após o treino eu já falei com vocês. O que o treino faz? Machuca o meu músculo, consome toda a energia do meu músculo e desidrata o meu músculo por conta da atividade física. Então, se eu der um carboidrato logo depois do treino, até um carboidrato mais simples, por exemplo, um suco de fruta, se eu der um aporte proteico mais simples para o meu corpo, ou uma refeição mesmo, ou um whey protein, ou um colágeno, etc. E se eu der água para o meu corpo, meu músculo que acabou de ser machucado, acabou de ser desidratado e acabou de consumir todo o carboidrato que ele tinha na forma de glicogênio, quer dizer, toda a energia que ele tinha na forma de glicogênio, ele vai puxar essas estruturas de uma forma bem significativa e aí a gente vai ter um tipo de hipertrofia que se chama hipertrofia sarcoplasmática. Esse nome não interessa, é só para mostrar para vocês que em uma hora do dia eu posso forçar um pico de insulina para utilizar aquilo que seria bom naquele momento da insulina, que é o quê? Que é essa capacidade de anabolismo. Então, vamos mais algumas dicas práticas. Hora de alimentação importa? Importa. E aí existem alguns trabalhos falando sobre isso, que mesmo que você consuma uma quantidade de calorias por dia, vamos supor, 1.500 calorias por dia é a sua dieta. Se a gente colocar a grande maioria dessas calorias no café da manhã, almoço, quer dizer, o aporte calórico ser mais cedo durante o dia, isso faz resultado mesmo sendo o mesmo número de calorias consumidas durante o dia. E uma outra coisa que faz bastante diferença em questão de tempo é quanto mais cedo é minha última alimentação. Já está provado que quanto mais cedo que é a minha última alimentação, tem uma melhor relação do meu corpo. Por quê? Porque à noite a gente não foi feito para digerir. A gente tem outros processos metabólicos que tem que ser feitos à noite, principalmente reparo e restauro celular. Se você se alimenta muito tarde, você acaba fazendo digestão ao invés desses processos metabólicos e a repercussão na composição corporal é pior, beleza? Mais algumas dicas práticas. E se eu for fazer uma alimentação que tenha lá, sei lá, 300 calorias, importa a ordem da alimentação para que essas 300 calorias tenham uma reação de forma diferente no meu corpo? Importa, e importa muito. Então, se eu começar pelas fibras,
O que a fibra faz? A fibra é um alimento que a gente digere mal, por isso ela vai para o nosso intestino ser digerida pela nossa microbiota, mas isso é um assunto para uma outra apresentação. Mas você começando pelas fibras e depois pelas proteínas e pelas gorduras, o que pode acontecer? Você pode estar fisicamente com o estômago e o intestino repleto de alimento, e com isso, quando eu entro com os carboidratos, é mais difícil eu fazer a absorção desses carboidratos. Então, lembrar que eu falei, quando eu absorvo carboidratos de forma muito rápida, eu tenho pico de insulina, e se eu absorver carboidratos de forma mais lenta, eu vou evitar os picos de insulina. Então, mesmo a gente falando de uma refeição com o mesmo número de calorias, quando eu faço uma ordem de alimentação ideal, a reação que o meu corpo vai ter essas calorias é de forma diferente e a chance que eu tenho de ganho de fazer mais gordura é menor. Então sempre comece fibras, proteínas e gorduras e por último os carboidratos, de preferência os carboidratos complexos. Isso vai diminuir meus picos de insulina e com isso vai diminuir meu anabolismo em gordura. Bom, gente, o que eu quis trazer aqui para vocês? Eu quis trazer um direcionamento de conceitos, que às vezes são conceitos complexos, pouca gente entende, mas quando a gente organiza, a gente vê que eles não são tão complexos assim, e a partir de agora você possa seguir o seu caminho para fazer aí as escolhas adequadas para que o seu resto de 2023, seu 2024 e até o seu verão de 2040, você já esteja numa outro tipo de composição corporal. Lembrando que composição corporal não é estética. Composição corporal é saúde, e se você melhorar a sua composição corporal, você vai ter mais saúde. E qual vai ser o principal efeito colateral? Você esteticamente vai ficar melhor. Então é o efeito colateral que todo mundo quer, mas o foco aqui não é apenas estético, é principalmente saúde. Bom, era isso que eu queria trazer para os meus pacientes ou para alguém aí que se interessou pelo assunto. Se você quiser saber mais sobre os assuntos, se quiser me sugerir, inclusive, apresentações como essa, estão aí as redes sociais, eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado aí pela atenção.